Bom, hoje eu vou criar um projeto de Grails bem simples. Então o nome do nosso projeto vai ser simples. Acessem um prompt de comando. E no meu caso aqui eu vou criar uma pasta de projetos só para organizar os projetos de Grails. Então para criar esse projeto a gente tem que colocar o seguinte comando: chamar o Grails, colocar o create app junto com o nome do nosso projeto. Esse nome depois do create app não é necessário, basta você criar Grails create app, digitar e logo depois ele vai solicitar esse nome. Aqui vocês podem ver que ele criou uma pasta chamada simples. Vamos acessar essa pasta simples para dar uma olhada na estrutura. Ele criou a estrutura de pastas que ele vai usar. A nossa principal pasta é a Grails app, é uma das mais importantes do Grails, do nosso projeto. Então a gente dá uma olhada que aqui ele guarda as configurações do banco de dados, os controladores, o domínio, o i18n que se encarrega de toda a parte da tradução do nosso site, os tag libs, os úteis, os serviços e as visões. Bom, isso daí mais tarde eu posso explicar para vocês. Acontece o seguinte: agora para a gente criar, a gente vai precisar somente do domínio e do controlador. Então vamos criar uma classe de domínio. Para isso, a gente precisa estar dentro do nosso projeto, simples, porque senão o Grails vai dar erro. Create domain classe. Eu vou chamar essa classe de pessoa. Essa classe de domínio ela seria como se fosse a nossa tabela do banco de dados. Quando a gente configurar o banco de dados e a gente iniciar pela primeira vez o Grails, dentro da configuração diz se a gente vai pedir para o Grails criar as tabelas ou não. Mas no momento a gente não vai fazer isso, a gente só vai criar um simples projeto de Grails sem banco de dados, sem nada. Isso mesmo, ele vai ficar na memória. Então aqui a gente pode ver que a classe de domínio foi criada e é a pessoa que a gente criou. Então a gente dá uma olhada com JEdit. Vocês podem abrir com o Notepad, isso não importa. Aqui ele criou uma estrutura bem ridícula. Classe é o nome da nossa classe. Class é o nome da classe. Vamos criar os atributos dessa classe, que futuramente esses atributos serão os campos. Pronto. Agora vamos criar, voltando aqui no prompt de comando, vamos criar o nosso controlador. O controlador ele tem que ser criado com o mesmo nome da nossa classe de domínio, para o Grails saber que o controlador vai se referir à nossa classe de domínio. O que é o controlador? O controlador é o seguinte: ele controla todas as funções da nossa classe de domínio, ou seja, a inserção no nosso banco de dados, a deleção, o update, a pesquisa, tudo que vai se referir a mexer com os dados é o controlador que faz. A classe de domínio é somente para espelhar o banco de dados, e se a gente quiser futuramente colocar algumas restrições para inserir alguns tipos de dados. Bom, a gente pode ver aqui que o nosso controlador foi criado.
pessoa controller.groove. A gente acessa o JEdit de novo e aqui ele criou uma definição simples, que é o index. Eu vou dizer para ele inserir no scaffold. Scaffold é um tipo de função do Grails para dizer que essa pessoa vai utilizar as visões bem simples e o controlador bem simples. É como se fosse um template do Grails para testes. Bom, agora a gente pode rodar o nosso projeto para ver como é que ficou. A gente manda um comando Grails run app. Ele vai carregar todos os scripts necessários para levantar o servidor e mostrar pra gente o endereço do nosso projeto. Pronto. Agora aqui embaixo ele informa que o servidor está rodando e que no browser o endereço para localhost 8080 aqui é a porta e simples é o nosso projeto. Então se a gente vier aqui no browser, ele vai dizer, ele diz pra gente digitar o localhost, é isso, 8080 simples. Pronto, nossa aplicação Grails rodando com apenas uma tabela, seria a pessoa, uma classe, né? Aqui a gente acessa o controlador da pessoa. Aqui ele tem uma lista bem simples, pode ver que ele trabalha com URL limpa. A gente adiciona uma pessoa. Vou colocar o meu e-mail. Beleza. A gente cria. Aqui a gente pode editar. O Grails já cria tudo isso pra gente, que é a parte do nosso controlador. A gente pode deletar, listar as pessoas. Aqui tem uma forma de edit. Vou adicionar aqui uma outra pessoa. Criei. Edito. Aqui ainda nosso sisteminha não tem nenhum tipo de validação, mas futuramente a gente pode dizer que o e-mail está errado, ou não pode nome branco e etc. A gente pode editar ele, deletar, que ele faz uma pergunta, e a gente pode futuramente passar isso tudo para português, que é o i18n se encarrega disso. Então, agora eu vou finalizar a aula. Espero que o pessoal tenha gostado. Um abraço.